rapidamente, só para concluir aquele ponto em relação ao Bolsonaro ter ou não a caneta, o Bolsonaro não inventou os programas de assistência social, né? Ele não inventou. O programa criado mesmo de assistência social foi o Fernando Henrique criou, depois o Lula aumentou com Bolsa Família. Até hoje o Lula tem um enorme recall de votação por causa do Bolsa Família. Então, se disser que o Bolsonaro usou a caneta para ganhar votos, você tem que reconhecer que o Lula usou e usou mais. Agora, isso não é nem o mais importante. A gente está falando aqui de comparação, de quem disputou a eleição em que condições. Ora, o presidente Bolsonaro está vivendo uma série de novas normas do TSE que só valeram para ele. Inclusive a impossibilidade de sequer dar entrevista dentro do Palácio, usar o Palácio até como a residência dele. Estou falando do Palácio do Alvorada. E outras diferenças grandes. Ele não pode utilizar imagens em situações onde ele esteve como presidente. Mas a mais importante diferença na forma como Bolsonaro concorreu à reeleição e Lula concorreu à reeleição é a seguinte: Lula concorreu à eleição com uma campanha financiada com centenas de milhões desviados de propina de dinheiro das empresas estatais brasileiras. Lula foi reeleito de forma ilegítima. O Lula foi reeleito de forma ilegítima. Isso é inegável. É absolutamente inegável, porque o dinheiro retornou parte dele para os cofres públicos, todos os delatores assumiram, vários ministros foram condenados, então você não tem nenhuma dúvida a esse respeito. Comparar o uso da caneta com o uso de propina, corrupção, que foi a forma como o Lula foi reeleito, desculpa, Guga, não dá. Guga, você havia me pedido a palavra, por favor. Vou ser breve. Caixa 2 em campanha tem em todos os partidos e teve no PT, de fato, como o Paulo falou. Agora, o que eu estou me referindo, gente, é mais grave, é compra de voto mesmo. É um presidente que mudou as regras eleitorais em cima da eleição para injetar dinheiro no colo do eleitor. Por que existia regra que proibia? Porque isso é visto como compra de voto. Quando está muito perto da eleição, um candidato despejar dinheiro no colo do eleitor é uma maneira de beneficiar esse candidato. Isso era ilegal. O Bolsonaro mudou a regra em cima da hora para poder fazer isso. E fora despejar dinheiro com o PEC da bondade, tem um orçamento secreto, gente, que está comprando voto adoidado. Só não é caixa o Bolsonaro está usando o orçamento secreto para cooptar prefeitos e para cooptar governadores. E o dinheiro do orçamento secreto está sendo usado da seguinte maneira. Vejam como está sendo bem usado. Pera aí, Paulo, por favor, aguarda. Não, mas só fala, é que Caixa 2 é brincadeira, Guga. Caixa 2 tem todos os partidos e elegeu todos os candidatos. Caixa 2 é só o que eu estou falando, gente, é compra de voto com bilhões, que é o que está acontecendo nessa eleição. E não dá para dizer que o Lula ganhou a eleição porque a campanha dele teve Caixa 2. Agora, dá para dizer que o Bolsonaro... Por favor, Paulo, aguarda. Paulo, você vai falar de novo. Dá para dizer que o Bolsonaro está despejando dinheiro no colo do eleitor. Fora isso, mudando as regras, rasgando as regras eleitorais, mudando as regras para despejar dinheiro, para tentar comprar voto. Até porque ele dizia que auxílio para pobre era uma maneira de comprar votos. Eram palavras do Bolsonaro, que se orgulhava de ser o único deputado que votou contra o Fundo de Combate à Pobreza. Ele foi contra o Fundo de Combate à Pobreza, que ia, inclusive, dar dinheiro para quem precisa. Ele foi contra, ele se orgulhava. Agora ele é a favor porque ele quer comprar voto. Como é que votou o PT? Dele é compra de voto. Fora a PEC, que ele quer comprar voto, ele usa o orçamento secreto, gente, para cooptar governadores e prefeitos. E o orçamento secreto saiu essa semana mais um escândalo do orçamento secreto. Numa cidade que tem 40 mil habitantes, eles arrancaram mais de 500 mil dentes. Numa cidade que tem 40 mil habitantes. Se tivesse arrancado de todos, até dos recém-nascidos, cada habitante teria tido arrancado 14 dentes da boca para cumprir com esse pagamento de 500 mil dentes arrancados que passaram essa grana. Tem nada a ver com o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Isso é o dinheiro do orçamento secreto, está sendo drenado. Tem nada a ver com o Bolsonaro. Drenado. E o Bolsonaro que autoriza. E o Bolsonaro que, inclusive, autoriza e quem fez o decreto. Turma, peraí. O que tá... Peraí, calma. Você tá bem, meu amor? Tá tudo bem? Tá com dor de cabeça. Você tá com dor de cabeça? Sei lá, às vezes eu quero abrir um buraco no chão e me enfiar. Calma, querida. Eu também! Nossa, mas isso é uma sensação cada dia com diariamente. Hoje eu tô achando que vai assistir o Band aqui. Escuta, o que tá acontecendo? Eu posso pedir um favor pra vocês? Por favor, calma, meu amor, calma. Nós precisamos sempre de energia. Às vezes eu me sinto meio retardada de ter que explicar aqui o que 1000 vezes eu falo e o que 1000 vezes o Figueiredo fala. E o que 1000 vezes as pessoas já ouviram.
O que? Que o orçamento secreto não é do governo, é isso? Não, o orçamento secreto, o Bolsonaro, o Bolsonaro hoje não tem o controle do orçamento secreto. Ele é que disse se vai entrar dinheiro ou não, ele pode vetar o dinheiro. O Bolsonaro vetou e derrubaram o veto do governo Bolsonaro com o voto do PT. É cascata não, é a realidade. Pelo amor de Deus, no governo do PT, que mexia com isso, tava, o orçamento estava na mão do presidente. Olha aí o mensalão, entendeu? Dava todo mês aí o dinheirinho por mês que entrava no bolso de cada parlamentar para votar junto com o governo. Era isso que acontecia. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro vetou e a gente tem que falar isso aqui 1000 vezes. Eu pareço repetitiva, mas não dá para ficar ele falando mentira e a gente ficar quieto. Só que o Figueiredo, eu tenho certeza que ele está cansado também e você sente, tem o mesmo sentimento meu de ficar sempre batendo nessa tecla, tendo que desmentir coisas que a gente já desmentiu 1000 vezes. E em relação aos auxílios, que ele está falando que é para comprar o voto aí e que o Bolsonaro sempre criticou os auxílios para os mais necessitados, pelo amor de Deus, ele teve que tomar medidas excepcionais porque tivemos 2 anos excepcionais no país. Não dá para deixar essas pessoas passando fome, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que não conseguiam trabalhar por causa dos governadores, que o STF deu o poder a eles e fecharam tudo, fecharam o comércio, o país estava num caos total, e não só o Brasil, como o resto do mundo. Foram 2 anos de pandemia, repete comigo, 2 anos de pandemia, que quando o governo queria aí, sim, tomar as medidas para salvar vidas, mas também não parar a economia, o Supremo Tribunal Federal e os governadores e prefeitos insistiram e fecharam tudo! Se o Bolsonaro não tivesse tomado medidas excepcionais e tivesse deixado essas pessoas passando fome, vocês iam falar que era um genocida, porque não dá assistência aos que mais precisam. Então, para de repetir fake news. Você pode criticar o governo trabalhando com a verdade. Você não trabalha com a verdade. Eu não estou mentindo e para de me chamar de mentirosa. Não, você está mentindo. O Bolsonaro teve que tomar medidas excepcionais porque tem pessoas em extrema miséria por causa do isolamento social. É a última vez que eu repito isso aqui. Falar que o orçamento secreto do Bolsonaro é inacreditável. Todos vão poder inacreditável. Peço, por favor, que vocês solicitem direitos de resposta a mim via WhatsApp. Gente, a gente falou de churrasco hoje. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, disse que a promessa de Lula sobre picanha e cerveja é fake news, é mentira.